Hoje nós temos uma convidada muito especial aqui conosco. É a nossa amiga Tassiane Probo, que por sua vez é neta de uma pessoa muito querida aqui para a gente, que é a irmã Probo, que uma grande parte de nós aqui conhecemos, mas quem não a conhece, posso garantir que é uma pessoa maravilhosa. Ela também é filha da Aila, que eu tive o prazer de conhecê-la. Então, Tassiane, vem para cá, por favor. Bom dia, Tassiane. Bom dia a todos. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Gente, a Tassiane, ela é nutricionista, ela é especialista em nutrição funcional e esportiva. Então, a função hoje da Tassiane aqui conosco é exatamente ela falar da relação dos benefícios, dos malefícios que alguns alimentos têm em relação ao câncer. Tassiane, quer falar alguma coisa, introduzir, se apresentar um pouco mais? Pode ficar à vontade. Só queria reforçar a apresentação, né? Muito prazer, Tassiane Probo. E eu queria dizer que estou à disposição de vocês, né, para qualquer dúvida ou perguntas em relação ao tema, para que a gente possa dar início, né, a esse tema muito importante, em comemoração também ao Outubro Rosa, né? Então, vamos lá. Porque embora seja o foco, Outubro Rosa, seja o câncer de mama, mas a gente sabe que não é só o câncer de mama que atinge as mulheres e até mesmo os homens. Então, hoje a nossa conversa vai ser a respeito da prevenção, do tratamento e de se prevenir com relação a essa doença. E, como ela bem falou, nós vamos abrir no finalzinho, ou até mesmo durante a nossa conversa, quem tiver alguma pergunta a fazer, pode ficar à vontade para a gente responder. E se a Tassiane não souber responder no momento, a gente promete que vai atrás dos universitários, depois manda a respostazinha para vocês no WhatsApp, tá bom? Então, vamos lá. Não vamos ficar nervosa, viu? Não. Porque, tranquilo. como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo. A gente tenta, né? A gente tenta, nós somos profissionais, mas estou me sentindo aqui no consultório de família. Vamos lá. A própria Darleide, em outra versão, né? Pois vamos lá, vamos começar a nossa primeira pergunta, Tassiane. Tassiane, é possível evitar o câncer a partir da alimentação? Sim, né? Com alguns alimentos chaves a gente consegue, sim, né, minimizar, né, o aparecimento de possíveis cânceres, né? Tanto câncer de mama, colo, próstata, enfim. Né? Então, sim, com alguns alimentos, os alimentos, as frutas, as verduras, os legumes, a gente consegue, sim, minimizar o aparecimento de possíveis cânceres. Eu vi até no vídeo que a gente acabou de colocar, né, que é uma grande prevenção contra o próprio câncer de colo e do intestino. Sim. Com a boa ingestão de alimentos como fibras, verduras e legumes, e também a prática de exercício, a gente tendo esse hábito de uma vida saudável, como a gente mesmo já sabe, né, que nós devemos ter os 8 remédios naturais, a gente consegue evitar, além do câncer, outras doenças também. São os fatores modificáveis, na verdade, né? Porque 30%, eu acho, das chances de você ter o câncer é fatores genéticos, né? E a outra parte são os fatores modificáveis, que a gente chama, né? Então, a alimentação, o sono, o estresse, a atividade física. Então, esse a gente consegue, teoricamente, modificar. Né, mas nem sempre, infelizmente, é possível. Porque, na realidade, todos nós já nascemos com células cancerígenas. Exato. Só que algumas pessoas têm a infelicidade de se manifestar e outras pessoas, graças a Deus, não. Então, realmente, tudo tem a ver, é um conjunto, né, acaba Tassiane? gravando, infelizmente, né? Essa má alimentação, né? Os maus hábitos, na verdade, fazem com que a gente acaba desenvolvendo, né? Ou ligando aquela chavezinha, né, para possível câncer, Sim. E vamos lá para a segunda pergunta. Quem tiver alguma pergunta para fazer, fica à vontade. Mas vamos lá. Quais são os alimentos com efeito protetor ao câncer? Eu vi aqui que nós temos até uma mesinha, se você quiser falar até sobre alguns dele, você pode falar também. Sim, o tomate, né, ele é um dos alimentos, né, protetores, né, ele tem fitonutrientes como o licopeno, né, que ajudam
né, nessa proteção, tanto o câncer de mama quanto o câncer de próstata também. O tomate ele é bem usado, na verdade, para essa possível proteção, né? Temos também o brócolis, linhaça, as frutas, né, de tonalidade vermelha também, ela tem já esse fitoprotetor, né? Os bioativos que fazem com que a gente consiga protelar um pouco mais, né? Então vamos lá, gente, se liga aí nas frutas vermelhas, morango, melancia, tudo que for vermelho, você já sabe que é um auxílio muito grande na prevenção. Sim, sim. A próxima pergunta é: quais são as frutas que combatem ao câncer? Até citamos algumas agora, né? Sim, melancia, amora, framboesa, romã, né? Todas elas têm os antioxidantes, né? Que diminuem os radicais livres que fazem com que ocasione o câncer, né? Então, elas são bem aceitas nessa parte. Eu vi aqui a uva, né? Que também tem uma propriedade muito importante, que é o resveratrol, né, que tanto é usado tanto na uva quanto no suco de uva integral ou no vinho tinto também, né, dentro da quantidade proporcional, fazem também esse efeito protetor. Sim. E aqui, o que pode ser feito para prevenir? Agora nós vamos falar relativamente ao câncer de mama. Sim. O que a gente pode fazer para prevenir o câncer de mama? Eu acho que a questão geral, né, uma boa alimentação, os hábitos saudáveis, a diminuição de alimentos processados, industrializados, alimentos pré-prontos, né, só para aquecer, né, a questão da falta de atividade física. Então, tudo isso a gente consegue melhorar, né, ou facilitar essa questão da nossa disponibilidade para ter o câncer. Então, sim, hábitos saudáveis, diminuição de processados, o uso, no geral, de uma alimentação bem balanceada, bem distribuída. Então, a gente sempre gosta de falar no consultório que um prato bem colorido, a gente consegue, na verdade, minimizar vários fatores, né? Tanto câncer quanto um colesterol alterado, uma diabetes, a gente consegue melhorar isso com uma alimentação completa, diária, e a constância. Não adianta você fazer só uma vez ou outra para ter esses benefícios. Então, a constância da alimentação saudável como um todo, né, fazem com que a gente já diminua, né, possíveis riscos desses cânceres. A gente até começou a falar aqui de alguns hábitos e tudo, mas existe realmente quais aqueles alimentos que são bem malefícios, que causam os malefícios para a nossa saúde, para que venham a cometer um câncer? As gorduras saturadas, né, as gorduras de origem animal, né, a questão dos biscoitos recheados, por exemplo, né, são gorduras saturadas, tudo isso podem, né, ir lá fazer com que a célula acabe, né, sendo alimentada, a má célula acaba sendo alimentada, e aí a gente, infelizmente, possa contrair o câncer. Então, os processados, os embutidos, né, as gorduras ruins, que a gente chama, digamos assim, né, como contraste às gorduras boas, como as castanhas, a gordura do abacate, por exemplo, já minimizam esse efeito, esse contraste. As gorduras vegetais, né? As vegetais, isso, exatamente. Trocarmos a animal, quem usa ainda, né, que eu acredito que aqui praticamente ninguém usa, vamos trocar pela gordura vegetal, leite vegetal, que isso é o que faz bem para a nossa saúde. É verdade, né? Como um todo, né? Não como só na um parte, todo. Né, pensando nessa ideia do câncer, mas como eu falei, né, a qualidade de vida, você tenta prolongar, né, melhor essa qualidade de vida, e então você faz um conjunto aí de mudanças, de trocas, substituições, para que a gente possa ter, né, uma vida mais duradoura, mais longa, né? Até porque na própria Bíblia já diz, lá em João, versículo 10 já diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, essa é uma forma da gente ter uma vida bem melhor e com abundância, uma boa alimentação, com práticas de exercício, a nossa vida saudável. Então, eu queria agora aqui abrir o leque para a igreja e também para os nossos amigos que estão acompanhando no canal. Se alguém tiver alguma pergunta, envie aqui para a gente começar a responder as perguntas que vocês têm a fazer. Alguém aqui já tem? O microfone. O Eric vai passar o microfone, Ana Célia. Pode ser? Pronto.
Qual é o país em que o câncer de mama e o de intestino se espalha mais? O país em que o câncer de mama se espalha mais. A gente tem uma estatística a respeito disso? Eu acho que como foi postado no vídeo, né? Os países, né, Estados Unidos, por exemplo, eles têm o hábito daquela refeição rica em gordura, dos hambúrgueres, dos fast foods, das bebidas açucaradas, né, os refrigerantes. Então, eu acredito que esse perfil de país tem a probabilidade bem maior de ter. Tanto é que você vê a estatística de obesidade lá, é gigantesca, né? A falta da atividade física, o aumento da obesidade e a má alimentação. Só complementando a tua pergunta, viu, Lucas? Para efeito de informação, infelizmente o nosso país, o câncer é a segunda causa de morte aqui no nosso país. Então, isso significa que nós estamos nos aproximando cada vez mais de um país assim como os Estados Unidos, que consome muito os industrializados e os embutidos. E a gente, como o povo adventista, que cultiva, que sabe que da importância da alimentação natural, a gente, não digo só o povo adventista, mas digo em geral, nós estamos muito nos aproximando de um povo assim como dos Estados Unidos, dentre outros que usam muitos embutidos. Então, como nós temos o conhecimento, vamos tentar, o máximo possível, evitar, né? Porque a gente tem o conhecimento, a gente sabe o que causa, o que provoca. Então, vamos procurar, até mesmo quem não sabia, eu acredito que hoje praticamente ninguém é, como é que se diz, inocente a esse respeito, que a mídia, tudo está aí informando. Então, vamos nos prevenir para que tenhamos uma vida em abundância. Alguém mais? Alguma pergunta, alguma curiosidade? Alguma dúvida? Alguém que tenha até mesmo, quem sabe, algum caso na família e queira alguma orientação nutricional? Marcelo. Bom dia. Voz de trovão. Olá. Olá. A pergunta é, porque assim, nós, leigos, digamos assim, dentro do assunto de nutrição e tudo, a gente costuma ter os nossos próprios métodos ou até mesmo baseados em uma cultura dos nossos pais, dos nossos avós, em relação a essa questão alimentar. Mas qual a importância hoje de se procurar um profissional, um nutricionista, para estar nos auxiliando nisso? Porque tem muitas pessoas que têm essa prática de isso aqui é bom, é mastruz, isso aqui é bom, é essa fruta, isso e aquilo. Mas qual a importância de se procurar um profissional, um nutricionista, no seu caso, né, para ter uma saúde melhor, esses hábitos melhores, até mesmo para a prevenção de um câncer? Sim, né, a gente tem essa cultura, né, de que os antepassados falavam que coisa tal fazia mal à noite, por exemplo, né, ou erva tal. Sim, exatamente, né? Mas assim, a gente vê que algumas coisas sim tem alguns fundamentos, né? Outros realmente são só mitos, de fato. Mas hoje a gente já observa que os pais, eles já estão muito mais preocupados, por exemplo, em relação aos pais, né? Muito mais preocupados em relação dos filhos, da alimentação do filho como um todo. Até porque algumas escolas ainda fornecem, né, as refeições que não seriam ideais ou saudáveis. Então, assim, a prática alimentar, ela ganhou, né, graças a Deus, uma perspectiva bem ampla, né, ultimamente. Então, sim, a alimentação saudável deve vir desde, né, da introdução alimentar aos 6 meses, e o reflexo dos pais, na verdade, em relação à alimentação dos filhos, por exemplo, né, tem um impacto muito grande. Então, assim, não só porque eu tenho uma doença X ou uma alteração no exame, numa taxa, que eu vou começar a procurar. Então, a alimentação saudável deve vir independente de você já ter alguma doença já instalada, né? Realmente, como você disse, para a prevenção de possíveis doenças como o câncer, como qualquer outra, né? Então, a procura pelo profissional deve vir partir daí, né? De procurar realmente, de fato, uma alimentação saudável para a prevenção. Pegando o gancho aí das escolas, realmente a gente tem percebido que as escolas têm se preocupado mais em elaborar, inclusive eu mesmo já recebi da escola da minha filha, o cardápio que eles fornecem já
de alimentação mais saudável, porque eu me lembro que na minha época de escola era muito mais industrializados. Era o Comprava Nescau, lá, era o né? famoso, era o suco de kiwi, o chocolate com banana, enfim, Sim, tinha sim. vários industrializados. Sim. Hoje as escolas já estão mais voltadas para a alimentação mesmo, A aquela coisa mais conscientização já tá natural. maior, né? Até É. porque, como eu falei, alguns pais já têm essa preocupação. Então, criou-se ali aquele dilema, né? Das crianças que levavam o alimento saudável e outras que não levavam. Então, eles acabavam meio que influenciando nessas crianças que viviam um chocolate de caixinha, vamos supor, não conhecia. Então, tinha já aquele interesse, estava aquele interesse em comer aquele alimento que não é saudável. Então, as escolas já começaram a mudar essa prática, né, justamente para melhorar desde de muito pequeno. Né? Quem sabe que a criança, às vezes, tem uma resistência maior, né, em comer um alimento mais saudável, às vezes, justamente por conta, né, do reflexo dos pais. Então, as escolas já começaram a mudar isso. Tassiane, assim, existe, como a Marcela até colocou, né, a questão da alimentação, o que faz bem, o que faz mal, determinado horário do dia, e tem também a questão da combinação de frutas e verduras, o que realmente, como é que a gente pode combinar para, digamos assim, não fazer mal, uma má digestão, por exemplo? Quais vezes- alimentos que a gente não deve combinar? Às vezes a má digestão não está nem sempre relacionada ao alimento, né? Então, às vezes já é uma questão realmente do trato gastrointestinal. Por exemplo, repolho. Normalmente ele, né, em algumas pessoas, causa uma má digestão, gera um pouco mais de gases. Né? Então, a ideia seria fazer ele refogado, por exemplo, né? Ou num vapor, porque aí você já minimiza aí os efeitos. Aqui não tem, mas o feijão também é um desses alimentos, né, que trazem um pouco mais de gases. Então, a troca da água e não reutilizar a água que ele ficou de demolho, por exemplo, já minimiza, né, esses efeitos. Alguns alimentos como fonte de vitamina C, né, os sucos de laranja, ou a própria laranja in natura, que é, né, preferência para usar como substituto ou como acompanhamento, né, associado com o feijão. Então, ele já melhora a absorção do ferro, né, a vitamina C da fruta já melhora a absorção do ferro, tanto do feijão, ou de outras leguminosas, ou da carne, por exemplo. Sim. Tem diferença na absorção da vitamina daquela fruta, digamos, as frutas que a gente geralmente faz suco. Essa diferença de você consumir a fruta inteira em si, do suco. Sim, tanto a absorção dos nutrientes quanto o consumo das fibras, né, que fazem com que o intestino funcione melhor, né, por exemplo, dar mais saciedade para aqueles pacientes que querem um emagrecimento, por exemplo. Então, sim, melhor a fruta, né, do que o suco, de fato. Do que o próprio suco, né? Então, a melhor forma de você consumir todo o nutriente daquela fruta é comendo a fruta em si, não fazendo suco. Não suco, exato. Até porque, às vezes, tem sucos que você acaba tendo que adicionar, né, por hábito, o açúcar. O açúcar. Então, o açúcar é um dos fatores, né, lá dos alimentos que a gente tenta reduzir para não ter, né, os efeitos aí dos maus alimentos, na verdade. Qual é o nosso maior vilão contra o câncer? Aliás, a favor do câncer, em se tratando de alimento. Creio que os processados, né, os embutidos, eles têm, até porque eles, além de serem processados, têm um teor maior de sódio para conservação, mais conservantes. Então, eu creio que está ali no top 10 de alimentos que podem prejudicar bem mais. Os embutidos, O açúcar também, o né? açúcar, as farinhas brancas, né? Então, esses são os que estão mais. As gorduras saturadas, como eu falei, gorduras saturadas, as farinhas brancas, né? A gente dá sempre preferência para os integrais, de fato, né? Porque é menos processado, então a gente realmente seria Luziana? a melhor opção. A combinação de banana com arroz faz mal? Banana com arroz? O tradicional baião de dois Sim. com a bananinha ali cortada. Teoricamente, ela não tem relação de fazer mal ou não, né? Ela não tem. E assim, essa questão vai muito além de fazer mal pela questão de saúde. Aí já são outros fatores aí nessa questão. Tem uma dúvida aqui, minha, eu acho que de muita gente também, né? É comer o tomate com semente. A semente que muitas pessoas falam, né, que vai fazer mal, vai...
É Com porque o tempo. geralmente, quando a gente vai fazer a salada, previne-se que não, retira a semente do pepino, Não sei se é do mito, tomate. né? E aí muitas Então, faz pessoas mal falam, outras realmente ou não? né? Alguns intestinos ele tem uma dificuldade maior em processar, né, as sementes. Então, às vezes você não processa e ele elimina. Então, se você não tem porquê, se ele sobre o teu corpo não vai digerir ele, então não tem teoricamente por que você fazer o uso dele, entendeu? Então, sim, seria o ideal sem a semente, né? Bom dia. Há alguns anos, né, pelo menos uns 20, 30 anos, há uma cultura, pelo menos aqui no Brasil, vinda até de fora, uma cultura fitness, né? As pessoas têm ido mais à academia, têm feito mais exercícios assim e tal, indicados aí pelos profissionais. E, paralelo a isso, também os suplementos que são indicados ali, né? Alguns positivos, outros negativos, né? Também têm sido tornados mais populares, né? Existe depois desses 20, 30 anos, né, de passado, pessoas utilizando aí com uma frequência grande, existe algum tipo de estudo que avalia assim, o impacto desses suplementos, essas coisas assim? Eu não sei todos, né? Mas, assim, que dá para ver que eu não frequento academia, mas existe algum impacto assim científico? Negativo em relação à saúde, existe o uso do negativo suplemento? em comparação com os alimentos naturais, assim? Não, os suplementos, eles tinham um mito de que suplementos faziam mal à saúde, sobrecarregavam os rins, por exemplo, né? Eles são um complemento da tua alimentação. Então, dependendo do teu objetivo, eles são, sim, fazem parte ali do contexto benéfico para a saúde, né? Então, vamos supor, tem pacientes que precisam de um aporte maior de proteína, por exemplo. Então, e não tem aquela ingestão diária, por exemplo, da carne, da proteína, né, animal. Então, os suplementos vão lá fazer um complemento da alimentação, né? Agora, vamos supor, você não tem uma alimentação saudável, e aí você usa suplementos de forma errada, quantidades ou sem necessidade nenhuma, assim, elas podem acarretar alguma coisa mais na frente, entendeu? Pode perguntar, doutora Marlete. Bom dia. Bom dia. Sobre a dieta cetogênica, ou então a low carb, que aumenta muito a ingestão de proteína animal, em detrimento de outros tipos de alimentos, sobretudo as vitaminas. Há relatos de que causa desbalanço nutricional? Sim, porque você teoricamente está, né, usando, né, uma quantidade maior de um alimento, então você acaba ficando com um déficit, dependendo da orientação calórico ou nutricional de outros. Então, sim. Né? Então, em que casos ela é recomendada? Tem pacientes que, vamos supor, têm uma resistência maior ao carboidrato, por exemplo, né? Então, a gente aumenta um pouco a ingestão, né, da proteína animal, isso dependendo da quantidade também, porque eu já vi no consultório as pessoas consumindo, né, esse tipo de refeição, mas de forma errada, entendeu? Então, assim, você consegue, em alguns perfis, direcionar qual das duas seria o ideal. Tem gente que tem um consumo muito alto do carboidrato, né, tanto a quantidade quanto a frequência na semana, por exemplo. E aí você já iniciar com a low carb, por exemplo, gera um impacto muito grande, né? Então, às vezes, tem outros efeitos, como ansiedade, e acaba fazendo com que atrapalhe o processo. Então, sempre que a gente vai iniciar algum tipo de dieta um pouco mais específica, um pouco mais restrita, eu procuro fazer uma reeducação alimentar, dependendo do perfil do paciente, para depois inserir esses protocolos que a gente chama, né, que são essas dietas, jejum intermitente, low carb e afins. Certo? Mais alguém? Ou nós vamos encerrar? Agradecer aqui a presença da nossa amiga Tassiane. Só mais um. E em termos assim, de quem vai fazer tratamento contra o câncer, né? Eu lembro aqui do Marcelo Rezende, por exemplo, que ele optou por não fazer quimio ou radioterapia para fazer algo mais natural. Você entende e acredita no poder de uma alimentação modificada na recuperação contra o câncer? Ou você acha... Eu acredito que sim, né? Só que eu acho que depende muito de quanto o câncer está avançado, por exemplo, né? Como eu falei, o fator genético, né, tem um grande impacto, na verdade, só que os modificáveis, como eu disse, que é a alimentação, a diminuição do estresse, a qualidade do sono, tem um outro fator que contribui, né, para o tratamento ou a prevenção. Então, eu acredito que, dependendo do contexto, do tipo de câncer, de quão avançado ele está, talvez, infelizmente, não seja suficiente,
né? Mas vamos supor, desde o início, você acabou de descobrir, né? Eu acredito que sim. Como eu falei, a gente sabe que tem vários, né, alimentos que podem, sim, influenciar positivamente no tratamento, tá? Ou no controle da evolução da doença. Uma pergunta, Lindalva? Não? Tudo ok? Bom, nós queremos te agradecer, viu, Tassiane, por ter aceito pelo convite. o convite. Tá? Eu agradeço o convite. Qualquer coisa estou à disposição. Tá? Qualquer informação a mais que queiram tirar, a Lindalva pode estar passando meu contato e eu estou à disposição da igreja para qualquer Quem ajuda, quiser realmente orientação. ainda fazer alguma pergunta depois, manda para o WhatsApp que a gente responde, tá bom? Queria, em nome da igreja, te presentear com este livro. É o livro do ano. Muito obrigada. Viu? Acredito que você já conhece, que todos os anos a gente, né, tem um novo livro, tudo que fala de esperança. Muito bom. Esperança, é o que a gente está precisando, eu acho, Estamos no mundo de hoje, né? Então, muita. Sim, sim. Edmilson? Sim. Queremos saber como os planos você atende, tudo direitinho, Vamos viu? lá. Então tá, eu atendo, né, atualmente no consultório próprio, tá, chamado Pronutri, que fica ali na Pires de Castro, próximo ao Otorrinos, ao São Marcos. Atendo por plano de saúde, plano econômico, plano de saúde, como você ia perguntar, né, IAPEP, PMT, Humanas, tudo a gente aceita. Assim, Pronto, gente, tá? super acessível, viu? Para todos os gostos, viu, Edmilson? Então, pode agendar a sua consulta, eu também vou agendar a minha. Pronto, quero ver todo mundo lá para uma qualidade de vida melhor, para uma alimentação melhor ainda, que eu acredito que a grande maioria já deva no seguir, prédio né? do Centro Médico de Seu Arco Centro Verde, Médico, né? exatamente. Super conhecido, né? Todo mundo sabe onde fica, no Centro Médico de Seu Arco Verde, na Pires de Castro. Certo? Certinho, exatamente. Certo, isso. até parece que eu já fui lá. Né? Já está íntima, né? tô Mas qualquer íntima. dúvida da localização, a gente está depois complementando, tá certo? Bom, agora chegou um momento para... Oi? É no Centro Médico, É porque o consultório que se chama fica Pronutri. dentro do prédio, Centro Médico Seu Arco Verde, entendeu? Fica uma sala dentro do Centro Médico Seu Arco Verde, que é o Pronutri. Quando você chegar lá, você vai ver a placa Pronutri para diferenciar a sala. Certo? Pronto. A Ilha não, olha, chamando pelo nome da mãe. A Ilha deve ter falado alguma coisa. É a Elisângela, deve estar estou pensando, reconhecendo, deve deve estar estar acompanhando. Quero te agradecer mais uma vez e te convidar para orar junto conosco, para encerrar esse bate-papo que foi super legal, tá bom? Então, vamos ficar em reverência para falar com o nosso Deus? Oremos. Amado Pai, obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui junto com a irmã Tassiane, tendo outros conhecimentos a respeito do que o Senhor deixou para nós, Senhor, que foi a alimentação natural, que essa é a alimentação que o Senhor recomendou para que pudéssemos realmente ter uma vida em abundância. Pedimos a Tua bênção sobre nossas vidas, sobre a vida da Tassiana, sobre tudo que formos fazer daqui para frente, Senhor. Muito obrigada por ter estado conosco até aqui. Nos abençoe, nos levando de volta para os nossos lares, que possamos ter um final de semana com a Tua presença e que tudo seja feito para a Tua honra e para a Tua glória, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém.